Olá, queridos alunos, estamos aqui para a nossa terceira aula, né? Que bom estarmos juntos novamente e nós vamos continuar falando sobre liderança, né? Estamos aqui para estar compreendendo agora alguns mitos, alguns princípios de um verdadeiro líder, né? De uma verdadeira líder no Senhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ok? Então você se prepara aí, eu acredito que a segunda aula foi muito abençoada, foi tremenda a aula. Eu acredito que você pegou os princípios de Barnabé, aquilo que ele fez, como ele se portou, né? Barnabé, na sua apostila aí, né? Você via um homem de Deus, mas que ele tinha as características do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, tremendo. Um homem que foi apelidado de Filho do Espírito Santo. Isso é incrível, né? Uma pessoa capaz de ganhar, né? De consolidar a pessoa para o Senhor Jesus, né? E lembrando só, vamos trazer a memória um pouquinho, como que Barnabé trabalhava. Primeiro, ele criava um vínculo com a pessoa, amém? Tinha um vínculo, lembra? Nós temos que fazer contato, nós temos que estar perto de pessoas, nós precisamos estar junto de gente que precisa do amor do Senhor Jesus. Ele construía as amizades e os relacionamentos nisso. Criava um vínculo, construía as amizades e usava depois os momentos para trabalhar o coração, para se mostrar, né, às pessoas quem ele era, quem era Barnabé, como ele agia, como ele se portava, né? Quem era ele? Ele era um influenciador, um motivador, né? Ele exalava o cheiro de Jesus. As pessoas olhavam dele e viam o brilho do Senhor Jesus. A face era diferente porque o Espírito brilhava, né? Lembrando quando Moisés, né, com as tábuas desce do monte e o seu rosto no encontro com Deus estava reluzente, né, com a glória do Senhor. Eu vejo assim também Barnabé, né? Ele mostrava a graça, o brilho do Senhor Jesus, o brilho do Espírito Santo nele, né? E assim ele gastava um tempo evangelizando, discipulando, cuidando, sendo amigo, estando perto das pessoas. E com isso, ele ia ganhando as pessoas para o Senhor Jesus. Ele ia falando do amor do Senhor Jesus. Ele ia promovendo o reino de Deus. Ele ia mostrando que o reino de Deus está muito além, né, de coisas de religiosidade, mas que ele é real e verdadeiro. E assim, depois com o seu exemplo de vida, com o seu jeito, era fácil mostrar o caminho, né, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. A pessoa aceitava o Senhor. Essa era a vida do Barnabé. E eu acredito que você aprendeu muito. Espero que você tenha aprendido esses princípios para nortear a tua vida, para colocar a sua vida nos trilhos como um agente de influência do reino dos céus, né? Você é um Barnabé, você é uma Barnabela, né? E você é um agente de influência. Amém? Agora na sua apostila, nós vamos começar, nós estamos aqui na sua apostila, e nós vamos começar falando de alguns mitos sobre a liderança. Que mitos são esses, né? As pessoas falam muitas coisas que líderes e de liderança, e nós vamos desmistificar um pouco esses mitos, não é? Nós vamos mostrar que não é dessa maneira, o entendimento. Nós somos líderes no Senhor, nós somos líderes na casa de Deus, nós somos líderes na nossa casa, nós somos líderes aonde andamos, e nós vamos desmistificar alguns mitos que foram criados, né, no decorrer do tempo. Né? Na sua apostila aí fala assim, a maneira mais comum, na página acho que 5 da sua apostila, né, acredito eu, a minha é diferente um pouquinho da sua, do professor, mas
o tópico é alguns mitos sobre liderança. A maneira mais comum de Satanás impedir que alcancemos algo de Deus é nos convencendo que aquilo não é para nós. Ele faz isso cegando o nosso entendimento com incredulidade. Quero lembrar que você tem a sua apostila impressa, né? Se você não pegou a sua apostila impressa, já deveria ter ligado no ITA, pego a sua apostila e acompanhado as aulas. Isso vai fazer a diferença na hora da prova também, ok? Então, o diabo ele quer cegar o nosso entendimento com incredulidade, né? Segundo Coríntios, está aí na sua apostila, 4:4 fala, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. E ele quer nos impedir de enxergar o que Deus tem para nós. E Deus tem para nós algo grande. Nós somos chamados para ser cabeça e não cauda. Nós somos chamados para liderar sim, desde o nosso nascimento, né? Nós temos um dever, nós temos uma obrigação, ser sal e luz, estar em cima, direcionar. Nós damos direção, porque nós sabemos o caminho correto. Eu e você sabe o caminho correto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Se eu conheço Jesus, eu sei o caminho correto para indicar para outros também. Você também sabe o caminho correto, né? O diabo, na apostila, constrói verdadeiras fortalezas na mente das pessoas. Essas fortalezas são pensamentos de engano, axiologias, preconceitos e conclusões precipitadas. Veja bem, né? Os preconceitos, as conclusões precipitadas geralmente nos levam a errar, a falhar. Tiramos, né, conceitos, né, de pessoas que não são verdades, mas porque ouvimos de uma outra pessoa falando, axiologias. Eu acho que aquele irmão é assim, eu acho que ele foi assim, eu acho que ele está fazendo alguma coisa errada, e a gente começa a entrar em um terreno muito complicado, né? O verso aí da sua apostila fala assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Nós precisamos entender que nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, antes da gente ter algum conceito de alguém, alguma conclusão, nós precisamos conhecer a pessoa mais a fundo. Nós precisamos ser amigos. Nós precisamos ser amigos dessas pessoas. Por isso, eu preciso que você entenda esse princípio na tua vida, em nome de Jesus, né? Que você foi chamado para liderar, que você foi chamado para ser amigo, para ser um agente de transformação. O mito que líderes nascem líderes, né? Ponto 1 aí da sua apostila. Então nós vamos ver alguns mitos, né? Vamos começar com o primeiro, né? Segundo este mito, Deus de antemão já determinou quem vai ser líder ou não. Portanto, se você não nasceu líder, por mais que tente, nunca chegará a liderar. Isso é uma mentira, né? Quem professa isso é mentira. Acredita que os homens são divididos em duas classes. Uma classe já nasceu superior, com habilidade de liderança, e outra classe inferior, né, com a sina de ser liderada. Não é verdade isso. Nós nascemos líderes, né? Nós vemos que Deus nos chamou a todos. Para o Senhor não há acepção de pessoas. Então não adianta falar, não, isso não é para mim. Muitos crentes em Jesus, muitos cristãos, falam que a liderança não é para ele, não é? Isso é para o pastor, é para aquele que sabe falar no microfone. Não. Quem falou que o microfone que fala quem é líder, né? Aquele que tem mais desenvoltura? Não, todos nós temos um papel, todos nós fomos chamados, e este mito cai por terra. Os líderes, né, eles são todos. Agora, como você vai ser um líder, é que você vai trabalhar os seus dons naturais, né, o Espírito Santo vai te ajudar também. O segundo mito que cai é que treinamento determina a liderança.
Outro extremo é afirmar que a liderança, na sua apostila, é proporcional ao treinamento que recebemos. Esta é a fantasia dos seminários teológicos. Milhares se matriculam todos os anos nos cursos de teologia, acreditando que receberão liderança ali. Os bem treinados serão os mais eficientes, mas não mais líderes. Seminário é bom, muito bom, mas não quer dizer que isso determina que este é um líder que fez seminário e quem não fez não é líder. Pelo contrário, todos nós temos a nossa liderança. O seminário que ele vai fazer é que vai nos fazer mais eficientes. Eu vou ter mais conhecimento. Eu vou trabalhar com mais propriedade, porque eu busquei aprender muito mais da palavra do Senhor, né? Você está fazendo um ITA porque você buscou aprender mais da palavra. E nas matérias você foi construindo na tua vida, né, uma base teológica sólida para não cair, né, em contradições, em mentiras, em enganos, né, que o inimigo lança. Então isso nos torna mais eficientes, sim. Nós não vamos ser enganados por qualquer vento de doutrina, mas não determina a nossa liderança. A pessoa pode fazer 4 anos de seminário e ficar sentado no banco, sem exercer a liderança, sem exercer a liderança em casa, sem exercer a liderança no trabalho, sem exercer liderança na onde vai estar, né? Mesmo no trabalho, se você é lá o contínuo, se você ali é o administrativo, é o primeira base, mas há uma liderança em nossas vidas, sempre há. Sempre nós podemos estar também juntos, ajudando a construir algo muito sólido. Um outro mito, que é algo muito importante, é o mito que temperamento define os líderes, né? Aonde nós vemos que o temperamento define liderança? Apostila sua fala assim: é comum o pensamento de que líderes obrigatoriamente são as pessoas mais carismáticas, mais extrovertidas e mais sociáveis. É claro que a carisma é uma qualidade importante, é verdade, mas que ela não determina quem é líder ou não. Alguns dos maiores líderes da Bíblia e na história do mundo não eram carismáticos. Pelo contrário, tinham o seu temperamento fechado e até rude. Estude a história de Moisés, de Eliseu, de João Batista. Por outro lado, alguns imaginam que o temperamento autoritário define o líder. E isso também não é verdade. Pelo contrário, ser temperamental, mandão, áspero e sem educação, isso atrapalha na liderança. Agora, as pessoas precisam entender o quê? Que existe até um livro chamado Temperamentos Controlado pelo Espírito Santo, né? Nós precisamos, no nosso temperamento, ser trabalhados, e nós estamos em uma transformação contínua desde quando nos convertemos, para que este temperamento seja transformado pelo Espírito Santo, né? Aí vem os frutos do Espírito Santo em nós. Lembra de Barnabé? Barnabé, ele mostrava os frutos que ele aprendeu, né, que o Espírito estava ensinando ele: mansidão, amor, né, longanimidade, né, domínio próprio, fé. Então isso foi trabalhado pelo Espírito Santo nas nossas vidas. E aí pega um Pedro, que antes era sanguíneo, e o Espírito Santo transforma ele no Pedro de Atos dos Apóstolos, não no Pedro antes da morte de Jesus. Aquele Pedrão duro, cascudo, ele se torna um agente de transformação, e na primeira pregação já 3.000 se converte, né? O Espírito Santo vai transformando os nossos temperamentos, né? Nós éramos às vezes pessoas que estouravam fáceis, né? E aí o Senhor trabalha no nosso temperamento com mansidão, e assim por diante. Um outro mito que nós também temos que trabalhar é que a liderança é um dom. Essa é uma fortaleza que mais cativam pessoas. Acho que a liderança é um dom que Deus dá para quem Ele quer. E dizem: portanto, se eu estou liderando, é porque não recebi esse dom. Portanto, se não estou liderando, é porque não recebi este dom, né?
posso me esconder conformado através deste argumento e lançar sobre Deus a culpa que ele de não estar exercendo o que deveria. Todavia a palavra de Deus diz que todo crente é chamado para fazer discípulos. Ide, ou indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Esse é o nosso chamado. Essa é cumprir a nossa missão. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Isso é um chamado para a liderança. E não há um dom aí, é um chamado. Né? O dom natural, nós vamos exercer a nossa liderança em vários níveis. Uns vão chegar até o nível 1, 2, 3. Esse nível eu não sei como medimos. Cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu jeito, e a liderança vem proporcionada por Deus nas nossas vidas. Alguns vão liderar só a sua casa, alguns vão liderar junto uma pessoa somente, discipulá-la, estar ali cuidando, estar ali ensinando, discipulando. Vai ser um líder de 1, de 2, de 3. Alguns vão ser de grandes, de 10, de 20, de 50. Enfim, todos vão exercer uma liderança. E o mito, o quinto, tem outros, tem muitos outros. Mas nesses 5 pontos principais que nós queremos abordar, é o mito que a liderança é algo que acontece. Todos são líderes, pensam esses. Então não precisarei me esforçar para liderar, porque a liderança vai acontecer na minha vida. Precisamos compreender que todos nós nascemos com o potencial para liderar. Todos nós somos líderes. Assim como toda menina nasceu com o potencial de ser mãe. Mas se a menina crescer e for saudável, amadurecer e relacionar-se, será mãe, na hora certa e da maneira certa. Desta mesma forma, nascemos potencialmente líderes. Agora precisamos crescer e cooperar para que a nossa liderança aflore no momento certo e da forma correta. Nós somos chamados para liderar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Você está fazendo a sua parte, você está fazendo o ITA, você investiu aí 4 anos de estudo para liderar com mais qualidade. Mas você aprendeu que você é um líder, desde quando nasceu. Agora que isso aflore em você, que você cresça, que você multiplique essa liderança, que você ensine outros a liderar, que você cuide de pessoas, e que esses mitos caiam por terra na tua vida e na vida de outros, que você vai ensinar também, em nome de Jesus. Amém? Princípios para compreender a liderança. Lembrando nossa aula 3, parte 2. Princípios para compreender a liderança. Para que possamos exercer corretamente a nossa liderança, precisamos compreendê-la à luz de princípios bíblicos. Na parábola dos talentos, um senhor trata com 3 dos seus servos e lhes confia seus bens para que trabalhem com ele. Leia cuidadosamente o texto que se encontra em Mateus 25, 14 em diante. Nós vamos ler. Abra em Mateus aí, 25, 14 em diante. A sua apostila, nós estamos, acredito, na página 6, E você vai acompanhar essa leitura comigo aí. Mateus 25, 14 até o 21. Vamos ler. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, renegociou com ele e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5 talentos, dizendo:
Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha aqui os outros 5 talentos que ganhei. O servo, o seu senhor, lhe disse, bem está servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel e sobre o muito colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Até aqui, por enquanto. Nós vemos, né, essa parábola aí, esse ensinamento, tá? E a ideia daqui é mostrar que Deus nos confiou algo. Quantos talentos Ele te confiou? Quantos talentos Ele me confiou? Pode ser diferente. Para mim Ele pode ter confiado 2, para você pode ter confiado 4, para outro 10, para outro 50, para outro 1. Mas diante daquilo que nos foi confiado, o que nós estamos fazendo? Nós vamos ler de novo um verso agora, né, esses versos de novo, aonde fala servo, né, nós vamos ler liderado. E aonde se fala Senhor, vamos ler líder, né? E aí ficaria assim, vamos lá na sua Bíblia de novo. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus liderados e entregou-lhes os seus bens. E a uns deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1 segundo a capacidade. Olha só, segundo a sua capacidade. Deus confiou algo segundo a sua capacidade, segundo a minha capacidade. O Senhor não vai nos dar e cobrar algo que nós não conseguimos. Primeira coisa, Ele te deu essa família linda que você tem, ou Ele te deu esse trabalho, Ele te deu qualquer coisa que o Senhor nos dá, Ele dá segundo a nossa capacidade, para a gente crescer, amadurecer, para a gente ser sal e luz, para a gente liderar aí, com grande talento do Senhor. E Ele deu e partiu. E tendo partido, o que recebera 5 talentos, Ele fez o quê? Ele foi e negociou. Ele foi e trabalhou aquilo que ele recebeu, né? E no finalzinho, fala que o seu líder, no verso 21, disse, bem está servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel e sobre o muito te colocarei. Né? Então vamos ler agora na forma certa, que a gente está pedindo. No verso 21 fala assim, o seu líder lhe disse, bem está liderado bom e fiel. Né? Ou seja, nós somos líder e nós somos liderados. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse o líder, entregaste 2 talentos. Olha que... Desculpa, vamos ler de novo. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse ao seu líder, entregaste-me 2 talentos. Olha, com que ganhei outros 2. E disse o seu líder, bem está bom e fiel liderado. Sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu líder. Mas chegando também o que receberam um talento, disse ao líder, eu sabia que tu és homem duro e que ceifas aonde não semeaste e que ajunta aonde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Eis aqui o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu líder, mau e negligente liderado. Sabias que ceifam onde não semeei e ajuntam onde não espalhei. Devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando vieste receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe-ei o talento, e daí ao que tem 10. Pois a qualquer um que tiver será dado em abundância, e terá em abundância, e ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai para fora, liderado inútil, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que nós aprendemos aqui, meus queridos? E nós vamos ver alguns princípios que a palavra nos fala nesse texto, né, de como compreender a nossa liderança, aquilo que está nas nossas mãos. Né? O primeiro princípio aí na sua apostila fala o princípio da potencialidade. Né?
Até vai existir algumas palavras aqui que você pode até não escutar muito, né? Potencialidade. Mas nós vamos entender os princípios, né? A palavra pode ser uma palavra meio esquisita até, mas você vai aprender o princípio de que está por trás, né? A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1, segundo a sua capacidade. A primeira verdade, então, sobre a liderança é que todos são líderes. Todos recebem algo. Perceba que todos os servos tinham uma capacidade. Todos os liderados tinham uma capacidade. Todo cristão deve estar convencido da sua capacidade de frutificar e do seu chamado para desempenhar a missão que Deus deu. O Senhor Jesus falou que todos nós somos sal e luz. Ele não falou assim, alguns de vocês vão ser sal e luz. Ele fala assim, todos vocês são sal e luz. Vão salgar e vão brilhar. Os verdadeiros líderes enxergam o potencial e não os defeitos das pessoas, né? Não há incapazes no reino de Deus. Não há, porque o Senhor capacita. Agora, nós precisamos nos colocar à disposição, né? Eu tenho na mão o meu chamado, né? Eu recebi os talentos ali do meu Senhor, eu recebi o chamado para liderar, mas e aí, o que eu vou fazer? Eu vou enterrar ou vou fazer multiplicar? E na medida que eu fui chamado, se é para tocar em 2, eu vou tocar em 2. Se eu consigo cuidar de um, cuide de um. Daqui a pouco vai ter mais um. Aquele um daí cresceu, você vai estar cuidando de outro. Se é de pouco ou muito, de acordo com a sua capacidade. Mas você vai estar cumprindo o seu chamado. Davi foi bem sucedido. Sua apostila aí fala que Davi foi bem sucedido porque aceitou trabalhar com 400 homens problemáticos que se juntaram a ele na caverna de Adulão e fez desses homens os seus valentes de guerra. Olha só, né? Ele enxergou potencial, Davi enxergou potencial em 400 homens que foi rejeitado pela sociedade, que estavam ali escondidos na caverna de Adulão, nas cavernas ali da região, né? Desprezados, e Davi foi lá e trabalhou com eles, né? Trabalhou. A sua apostila fala, os limites naturais não determinam os limites espirituais. A maioria das pessoas que chegam à igreja não crê no seu potencial, porque estão feridas em sua autoestima e presas ao fracasso do passado. E nós vamos mudando isso. Nós vamos injetando fé, nós vamos injetar amor, nós vamos injetar domínio próprio, acreditar, esperança. As pessoas vão mudar. E elas vão começar a entender que elas foram chamadas para algo muito maior do que elas pensam. E você faz parte disso. Então, o primeiro princípio é que você tem potencial. E o segundo aí? O segundo é o princípio da singularidade. Cada um segundo a sua capacidade. Embora todos tenham capacidade de frutificar, nem todos vão fazer no mesmo nível. Para isso, todos são líderes, mas em proporções diferentes. E ninguém é maior ou menor. Cada um vai agir segundo a capacidade que Deus colocou, não é? As pessoas diferentes reagem em velocidades diferentes. Não há lugar para melindres na obra de Deus. Não há lugar para o melindroso. Por que é que ele está fazendo mais ou menos? Não, cada um está fazendo segundo a sua capacidade. Todos têm que ser tratados igualmente. Não há diferença daquele servo que ganhou 5 a mais porque tinha 5, do que ganhou 3 a mais porque tinha 3. Os dois ganharam. E o seu Senhor, ele não cobrou que o de 3 tinha que fazer 5. Ele fez a capacidade dele. Ele multiplicou por igual, como também o primeiro. Cada um vai fazer a sua capacidade, né? O líder, na parábola, não ficou dando explicações, né, pelo fato de ter dado 5 para um, 3 para outro, e 1 e 2 talento para outro. Não importa quantos. Nós vemos aqui que na Bíblia, que no verso 22 fala
que o Senhor entregaste 2 talentos, olha que eu ganhei outros 2, né? Desculpa, eu falei 3, né? É 2. E o outro 1, não importa. Poderia ser 3 também, não importa. Cada um ganha aquilo que vai ter capacidade. Então os milindres, se aquele foi colocado para liderar um grupo de 50, de 30, e você está liderando um grupo de 10, de 5, qual é a diferença? No reino de Deus não há competição. Se você foi chamado para ter um grupo caseiro, uma célula, um grupo de comunhão, não importa o nome, mas que ali você toda semana está cuidando de 5 vidas, e o outro irmão seu tem um grupo com 30 vidas, e ele foi chamado para cuidar de 30 vidas, e de ajudar 30 vidas a crescer, qual é a diferença de vocês? Nenhuma. Você e ele são chamados para fazer acontecer algo. O discipulado, ide por todo mundo, né? Vocês vão discipular, vocês vão ensinar, vocês vão batizar, vão fazer o reino crescer. Não há diferença. O que tem existido muito nesses dias é uma competição maligna, que alguns acham que por estar tocando em 2 e outros tocando em 30, estão errando, não estão conseguindo atingir o objetivo. Lembra de Barnabé de novo. Barnabé, ele vai estar sempre nos ensinando nessa matéria chamada liderança. Ele não se importava se ele estava atingindo uma cidade ou uma pessoa. Ele sabia que ele tinha que cuidar. E ele primeiro cuidou de Paulo, aquele que foi rejeitado pelos apóstolos ali, deixado quando foi a Jerusalém. Lá na frente nós vemos que ele vai cuidar de João Marcos, porque Paulo não queria mais cuidar dele. Barnabé não interessava se ele estava só com 1, 2. Ele entendia que aquilo que chegou na mão dele, ele estava fazendo. E com qualidade. Que você, né, siga o exemplo de Barnabé. E que você trabalhe isso com qualidade, sem melindre. Não é porque os outros estão fazendo mais ou menos, cada um no seu talento, no seu dom, na sua condição, nos seus horários. Às vezes você trabalha com um horário muito complicado no trabalho e sobra pouco tempo para ajudar a fazer, né, o seu discipulado com pessoas. E você atinge 1 ou 2. Que bom que você atinge 1 ou 2. Isso é maravilhoso. Que bom que você continue atingindo 1 ou 2. Em nome de Jesus. O princípio do crescimento. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar e com eles ganhou outros 5. Apesar de cada um inicialmente ter um determinado potencial, essa capacidade pode e deve crescer se trabalharmos para isso. Podemos crescer em liderança. Nenhum grande líder nasce liderando grandes multidões. Todos crescem em liderança. Liderança é influência. E a influência deve crescer na vida do líder. Vejamos o exemplo de Josué. No início, José tinha um cargo, mas não tinha influência. Nós vemos isso em Números. Quando Josué foi chamado para espiar a terra, você lembra muito bem, né, dessa história. 12 espias vão e espiam a terra. E depois de espiar a terra por alguns dias, eles voltam com os relatórios. Caleb, Josué e outros 10 espias. E o relato de Josué, o relatório de Josué sobre a terra prometida foi positivo. De Caleb também. Mas o povo creu nos outros 10 que deram um relato negativo. Entendendo que eles ouviram os outros 10 com os relatos que tinham gigantes na terra, que eles tinham armamentos, que eles eram grandes, e Josué falando que Deus, o Senhor, estaria com eles. E o povo, à primeira vista, não seguiu Josué. Pelo contrário, note que em Números 14:10 fala que o povo quis apedrejá-lo. Mas eles não pararam de confiar no Senhor, eles não pararam de acreditar. O povo caminhou no deserto 40 anos, ouviram os 10 espias, Deus
fez eles caminharem 40 anos no deserto por essa desobediência, por essa falta de fé, de não acreditar, mas Josué continuou trabalhando. Ele era o quê? Ele era um líder que tinha um cargo, mas não tinha ainda influência. Ele era um príncipe ali, ele tinha uma função, mas a influência dele ainda não era notória. E ele foi trabalhando essa influência dele, crescendo pela constância. Ele manteve constante os 40 anos que estava no deserto, vendo todo o povo morrendo no decorrer dos 40 anos que estavam lá da primeira vez, né, até que se passasse toda aquela geração e ele chegasse de novo na beira da terra prometida, junto com Caleb, mas com um povo novo, né? Um líder, na sua apostila aí no ponto A, só pode ser formado por um outro líder. Josué foi crescendo pela influência de Moisés. Ele ficou ali e foi aprendendo a liderança com Moisés, né? A liderança dele foi nascendo com o tempo. E às vezes ele começou liderando alguns da sua tribo, por isso que ele foi um dos espias, e foi crescendo, liderando, e Moisés foi ensinando ele. Daqui a pouco ele estava liderando um pouco mais de gente, até que ele veio a liderar o povo, né? A liderança vem pelo caráter e a busca no Senhor. Enquanto Moisés orava, Josué não se apartava da porta da tenda, né? Quem busca crescer, busca estar com seu discipulador. Observa que Josué é chamado de servidor de Moisés. O serviço mostra o caráter. E isso é uma constância que tem que estar nas nossas vidas, na sua, na minha. Nós buscamos crescer para o nosso chamado. Começamos com pouco, mas podemos daqui a pouco estar sobre muito. Lembra da parábola do semeador? A parábola dos talentos, melhor dizendo, né? Ele deu 5, ele ganhou mais 5 e depois ganhou mais o 1. Quer dizer que ele vai continuar crescendo e fazendo crescer aí os talentos, crescer as coisas que estão vindo nas mãos, né? O quarto princípio é o do investimento. Deus capacita as nossas vidas. Ninguém produz sem antes receber algum tipo de investimento. Liderança não acontece sozinha, precisa ser regada. Então você tem uma liderança, mas o quanto você vai investir nela? O homem da parábola, ou o Senhor, colocou nas mãos dos seus liderados ferramentas para que eles pudessem trabalhar e produzir. Ele deu 5 talentos, falou, agora faça isso crescer. Deus está te dando alguns talentos e você está fazendo crescer ou enterrando na terra. Os líderes de êxito ministram constantemente aos seus liderados. Sempre eles vão estar ensinando alguns princípios, que na sua apostila tem aí 4 pontos. Eu faço e você observa. Eu faço e você me ajuda. Você faz e eu te ajudo. Você faz e eu observo. Nós vamos crescendo e o seu Senhor vai deixando, ou seja, o líder vai deixando você crescer também nesta liderança. Então é um princípio que você vai recebendo um investimento, ou seja, você vai crescendo na medida também do ensino, do aprendizado, daquilo que a vida vai também nos ensinando. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E você vai trabalhar isso, está trabalhando isso na sua vida, já fazendo a escola. Um outro princípio é o da confiança, né? Lembra que o líder, né, o Senhor, ele confiou os bens, Mateus 25, 14, ele confiou os seus bens, né? Para se tornarem pessoas saudáveis e frutíferas, as pessoas precisam de crédito, de alguém que aposte nelas e lhe permita provar a sua capacidade. Na sua liderança, você vai precisar confiar em pessoas, você vai precisar acreditar nas pessoas. E através de confiar, você vai dando um talento, 2 talentos, ou seja, vai dando algo a fazer, mais alguma coisa.
E à medida que a pessoa vai trazendo para você, né, o feedback, vai falando com você, vai mostrando o trabalho, o crescimento, você vai dando mais. E ela vai crescendo, mas é uma confiança. Precisa começar e deixar a pessoa estar fazendo junto também. A melhor maneira de aprender é fazendo, não é verdade? Se você não vai fazer junto, se você não vai deixar a pessoa fazer, ela não vai aprender. O princípio também de um líder trabalhando é da objetividade, né? Isso aqui é algo também muito importante, né? Na sua apostila fala assim: os líderes de êxito são aqueles que sabem exatamente qual é a sua missão, né? Qual é a missão de cada um. Percebemos nessa parábola que cada um dos servos sabia o que o seu líder esperava deles. Então tinha um objetivo. Quando você tem algo nas mãos e recebe uma liderança, ou entrega uma liderança a alguém, né? Ou confia neles um trabalho, né? Você tem que saber para que fazer, o que fazer com aquilo. Quando o Senhor entregou os 5 talentos, as pessoas ali já sabiam. Aquele que trabalhou 5, que trabalhou 2, já sabia. Ele foi e multiplicou aquilo, né? A multiplicação é a excelência da liderança dele. Ele entendeu e ele já sabia o que se esperava e foi correr atrás. Não adianta a gente também saber, você está aí saindo do 4º ano, né, com todo aprendizado, e falar assim: agora, como que eu vou multiplicar isso? Como que eu vou multiplicar tudo isso que eu aprendi? Como eu vou exercer a minha liderança? Eu tenho um chamado, eu tenho um compromisso a fazer com Deus. Deus quer que eu trabalhe no reino, que eu seja sal e luz. Mas e aí? Como que eu começo? Aos poucos. Começando com 1, com 2, com 5. De alguma maneira, mas tem que começar. Né? No ponto 7 da sua apostila fala que um outro princípio é da prestação de contas. Depois de um tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou contas com ele. Um bom líder é aquele que cobra dos liderados e quem investe. E o bom liderado é aquele que não se ofende com isso. Antes, encontra na prestação de contas uma motivação para a fidelidade. Relatórios são importantes. Prestar contas é traduzir em conversas, em relatórios, em bate-papos, mostrando como que você está prosseguindo, como você está fazendo e exercendo a liderança que foi te confiado, né? O chamado que você está exercendo ali de trabalho na seara do Senhor. E por último, né, no final vem o reconhecimento disso. O princípio do reconhecimento mostra que nós, eu e você, estamos exercendo a nossa liderança. O nosso Senhor vai ver e vai reconhecer todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho, toda a nossa motivação. Quem é fiel e frutífero precisa ser exaltado como modelo e promovido diante dos outros. Isso é bíblico. Até no dia final, Deus, que é galardoador, premiará cada um de nós com galardões distintos, conforme a obra que fizemos. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tem para retribuir cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. Não é? Nós vamos ser reconhecidos também por aquilo que estamos fazendo. E isso é por Deus, pelo nosso Senhor. Não é na quantidade, mas é para fazer aquilo que foi nos colocado nas mãos. Lembrando que cada um tem os seus talentos, 1 a 5, a 2, a 1, mas todos nós devemos exercer a nossa liderança. E esses princípios que nós vemos aqui, né, de entender uma liderança, né, nós temos um potencial, vamos rever aí. Nós temos potencial para desenvolver a nossa liderança. Cada um recebe um tanto, mas há um potencial em nós. Cada um tem uma capacidade de fazer, né, isso crescer. Cada um de nós também, né, vai buscar aprender com o tempo. Lembra de Josué? Ele começou, não foi acreditado no começo,
Mas depois ele continua perseverando, trabalhando, aprendendo, e ele chega a ser aquele que vai liderar o povo a entrar na terra prometida, né? O Senhor, ele investe em nós, o investimento é bom, né? E nós temos que investir em outros, para primeiro mostrar como fazer e depois deixar a pessoa fazer, e mostrando aquilo que ele aprendeu. Pois vem uma confiança, né? Nós confiamos nessas pessoas, nós temos um objetivo claro, nós prestamos conta e nós reconhecemos quando ele fez tudo certo. São alguns princípios que tem que nortear as nossas vidas como líderes. Precisamos sempre estar atentos a isso, né? Tanto como nós lideramos, como somos liderados também. Amém? Né? Já vimos os nossos mitos, né, sobre liderança. Isso é muito importante, nós quebrarmos, né, esses mitos nas nossas vidas. Compreender um princípio, né, da liderança, né? Existe algumas coisas na parábola dos talentos, né, muito importante, que nós pontuamos aqui, né, que nós já vimos. E agora, depois de entender esses princípios, nós vamos estar trabalhando alguns perigos, né? Vamos parar um pouco aí, você está na sua página de número, acho que 10, né? O estágio de liderança, vamos deixar para a última aula, tá? Porque nós temos que abordar mais algumas coisas nele. Mas vamos falar sobre o preço da liderança, ok? O preço da liderança, na página 13, na página sua, eu acredito, vamos ver aqui, página 13, isso mesmo, tá? Se tudo está certinho, né? É preço da liderança. Eu imprimi essa apostila do aluno do ano passado, pode ser que não esteja batendo as páginas, mas você vai folheando aí, você vai achar, né? O preço da liderança. Quando nós entendemos que somos chamados para liderar, e lideramos em qualquer nível, né? Tanto em casa, quanto na família, no trabalho, na igreja, na vida de pessoas. Não importa se é uma pessoa que lideramos, se é 10, se é 50, se exercemos a liderança em vidas, né? Com a nossa influência, né? Com a nossa vida em Cristo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? E pessoas param perto da gente, quer absorver aquilo que já temos, quer ficar perto e colher, né, e obter de nós aquilo que já aprendemos. Não importa de qual maneira as pessoas estão perto de nós, e nós estamos exercendo essa liderança, mesmo que seja só em nossos filhos, nossa família, ou alguma pessoa, ou que seja uma só, existe um preço a pagar, e nós precisamos deixar isso bem claro, meus queridos, né? Que nós vamos pagar alguns preços que muitas vezes pode até machucar, mas o Senhor é o que nos guarda, nos recompensa, que cuida de nós, né? Um dos preços, nós colocamos alguns, tem muito mais do que isso, mas eu acredito que esses são os mais importantes, para entender que não podemos esmorecer, que não podemos parar, que não podemos enfraquecer, que precisamos continuar trabalhando, mesmo que venha esses preços para pagar. O primeiro é crítica. Você já recebeu alguma crítica? Receber críticas é mais do que um risco que se corre, é uma certeza de quem está na liderança. Não tem jeito, né? Não só receber crítica não só recebe crítica quem não trabalha. Se você trabalha, você vai ser criticado. Se o líder não estiver preparado para enfrentar as críticas naturais à liderança, é um sinal de imaturidade em suas emoções. Nós vamos receber crítica. Leia bem detalhado depois a apostila toda. Lógico, eu sei que você já leu. Mas, né, nós vemos aqui em Moisés, ele foi criticado pelo sogro, aceitou a crítica e prosperou por causa disso. Né? O sogro Jetro deu um conselho a Moisés, né? Moisés estava atendendo o povo e Jetro deu uma direção para Moisés. Mas crítica
nós vamos receber sempre. E nós precisamos aprender a pegar a crítica e trabalhar nela. Porque muitas vezes essa crítica é construtiva. Não só para a morte, mas para bem. Não só para destruição, mas para causar efeito positivo. E se for para bem, vamos entender e vamos praticar. E vamos pegar aquela crítica, absorver e melhorar. E se ela é para mal, deixa de lado. Deixa que Deus cuida. Nós não podemos parar por causa das críticas. Nós vamos receber críticas sim. Nós vamos muitas vezes no ponto 2, né, ver que o cansaço, né, o preço da liderança é o cansaço também. Além das críticas, existe um cansaço espiritual e natural. Né? Muitas vezes vai ser estressante o dia, né, no cuidado, no discipulado, na ajuda, no amparo. Pessoas que não entendem que você tem que gastar um pouco mais de tempo, mas que você não possa deixar o cansaço abater a tua vida, né? Aqui o exemplo na apostila fala de Esaú que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, porque ele foi apanhado debaixo de uma extenuação ou exaustão, um cansaço extremo. E ele ali naquele cansaço, ele troca o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Nós não podemos deixar, se está cansado, procura um refúgio, procura um tempo de ter a sós com Deus, de reabastecer a sua energia. Jesus fazia isso, ele ensinava isso aos apóstolos, né? Uma outra coisa muito importante que nós vamos também ter no preço da nossa liderança é a decepção com pessoas. Nem todo mundo que nós vamos investir e fazer discípulos vai ficar certinho. Alguns vão decepcionar a gente, alguns vão trair. Jesus não tinha Judas? Alguns vão nos trair, nos abandonar, nos injuriar, falar coisas que não são verdades, mas nós seguimos para o alvo. Deixa essas pessoas de lado, segue à frente. Mas eu costumo ensinar algo. Quando acontecer isso com pessoas, né, deixa a porta aberta. Não discuta. Quantas vezes pessoas já me maltrataram, injuriaram, falaram mal de mim, e eu não fiquei bravo com essas pessoas, porque elas não entenderam. Às vezes elas não estão entendendo o momento da vida delas, o cuidado, o tratamento que Deus está exercendo através da minha vida, a minha liderança. Às vezes elas não estão entendendo isso. E elas se espanam, elas saem fora. Mas saiba de uma coisa, deixe a porta aberta. Não deixe o rancor, a mágoa entrar no teu coração, porque essas pessoas vão voltar. Essas pessoas vão pedir perdão e Deus vai te usar para tocar nelas novamente, curar as feridas. Isso acontece muito comigo. E nós temos que estar preparados a continuar cuidando de novo, né? João Marcos, ele abandonou Barnabé e Paulo na primeira viagem. Ele não aguentou. Lá na frente, Barnabé chamou ele de novo, foi cuidar de novo, né? Já pensou Barnabé estar bravo com João Marcos? Paulo estava, e Paulo não mais queria ele. Mas não temos que ter o coração de Paulo. Aquele Paulo ainda precisava de tratamento. Mas Barnabé já tinha um coração moldado, ele deixou a porta aberta. João Marcos se aproximou da porta de novo. Barnabé falou: entra, João Marcos, vamos trabalhar de novo, vamos crescer no reino. Meu querido, quantas pessoas acontece isso comigo? E a porta minha está aberta, e as pessoas que um dia me injuriaram, machucaram, magoaram, eu não deixei entrar no meu coração, eu cuido de novo. E está lá comigo, estou saindo cuidado. Né? E daqui a pouco vai ser uma grande mulher, um homem de Deus. Paulo entendeu isso lá na frente. E João Marcos para Paulo lá na frente, no finalzinho da vida, foi muito importante. Então não deixe que as pessoas, né, que a decepção por pessoas, que a sua apostila fala, né, 2 Coríntios 12:15 fala assim: de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Se mais vos amo, serei menos amado.
haverá decepções, haverá situações, mas nós não podemos entrar, né, naquilo que o diabo quer, nos fazer ser insensíveis de novo à ajuda daquele que um dia desprezou a ajuda. Uma outra situação, o preço da liderança, é a necessidade de reflexão, gastar tempo, né? O tempo gasto para pensar é também um preço a ser pago pelo líder. Para uma liderança produtiva é preciso tempo separado para renovar as ideias. A liderança inteligente gasta tempo com reflexão, com estudo, com busca diante de Deus, de como trabalhar. Então, entenda que é um preço de você se preparar melhor. Você está se preparando na escola. É um preço. O preço da liderança é um preço de estudo. 4 anos foi difícil, não foi fácil ir todo dia na escola, toda semana, melhor dizendo, né, estar ali, cansado, muitas com dificuldades, mas você está vencendo, em nome de Jesus. O preço da solidão, muitas vezes, parece que temos muita gente, e ao mesmo tempo parece que às vezes estamos sozinhos no meio do caminho. Algumas cargas que recebemos, né, de pessoas que pedem nossa ajuda, não há como compartilhar com outros. E aí nós temos que reter em nossas vidas. E às vezes nós estamos sozinhos. Mas lembra que Deus está conosco. O Espírito Santo nos capacita. Ele está conosco. Um outro preço é a falta do reconhecimento. Muitas vezes, né, nós não vamos ter o reconhecimento do que fazemos. E nós não fazemos para ter reconhecimento, meus queridos. Nós fazemos para o Senhor, né? Davi recebeu a unção do Senhor, mas teve que superar o conflito de não ser reconhecido por Saul, seu líder, como o rei, né? O próprio Jesus, por um determinado tempo, não foi recebido como Messias pelos seus irmãos de carne. Mas depois de iniciar o ministério, não foi crido em sua cidade, não foi reconhecido também. Jesus não foi reconhecido antes e nem depois em Belém, na Judéia, em todos os lugares que ele esteve. Muitos o rejeitaram, mas muitos também o receberam. Mas o da sua casa, principalmente, não recebeu. O profeta em sua casa não teve valor. É isso que a palavra fala. Outro preço é a demora dos frutos. Muitas vezes nós queremos, né, que aconteça as coisas rápido, né? Esperar não é fácil, né? Abraão, José no Egito, Davi tiveram que aprender a arte de esperar. E nós não somos diferentes desses homens. Temos que aprender a arte de esperar. Então esses preços que nós pagamos, e há muitos outros também, deve ser trabalhado nas nossas vidas. Entenda que você faz para o Senhor, em nome de Jesus. Falta uma aula só, na próxima semana teremos mais uma aula e também a aplicação da prova, ok? Deus te abençoe, dúvidas estou à disposição no grupo, que você seja um abençoado homem, uma abençoada mulher, que você frutifique e que você continue crescendo no Senhor, mas que nesses dias, você que é chamado para liderar, lidere. Mesmo que cuide de uma vida, 2 vidas, comece já. Não espere acabar aí da escola, comece já. Comece a ser um Barnabé, uma Barnabé, em nome de Jesus. Fica com Deus e até a última aula.